Amém. Abençoado, seguro porque o Senhor nos dá segurança. Não porque somos alguém que é totalmente seguro. Digo sempre aos irmãos que é um privilégio, também é uma grande responsabilidade de estar aqui. Talvez esse lugar muitos almejam, mas se eu pudesse ficar sempre longe, talvez seria a minha vontade. Mas o Senhor é soberano e Ele quer assim, e eu submeto a sua vontade. Eu quero lembrar os irmãos de um texto que Jesus falou por uma mulher. Quando esta mulher foi revelada a ela quem era Jesus, quem era o Cordeiro de Deus, quem era o Verbo eterno, quem era o Senhor. E essa mulher, inquietada pelo Espírito, pela presença de Jesus, ela fez muitas coisas, testemunhou, tirou as dúvidas, questionou, dialogou com o Senhor. Então nós vamos ver, e Jesus, depois de conversar com essa mulher, aí em João capítulo 4, que essa mulher samaritana, quando Jesus estava saindo de um lugar, saindo de uma cidade, indo para outra, ou de uma localidade, indo para outra localidade, depois de conversar um pouco, e Jesus se revelar a ela. Então, Evangelho de João, capítulo 4. Chega num ponto do diálogo dessa mulher com o Senhor. E Jesus chegou num ponto, no versículo 26, ele disse: eu sou este quem fala contigo. Então que nós sejamos bem atentos, bem ligados, bem conectados mesmos, para ouvir o Senhor. E essa mulher, após acontecer de Jesus responder tantas coisas para ela, no verso 28 diz assim: e quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens. A mulher quis ir em frente, anunciar alguma coisa. E ela disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Verso 31 diz: nesse inteirinho, nesse tempo, nesse momento, nesses instantes, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Por que os discípulos falaram para Jesus comer? Sabemos que a hora que Jesus encontrou com essa mulher é em torno de meio-dia, diz a 6ª do dia. E o sol, naquelas regiões, nesse horário, é quase insuportável. E ele chegou nesse poço e pediu água para essa mulher. Toda essa história nós já sabemos e lemos muitas vezes, mas vamos ver verso 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Queridos, nós conhecemos tantos tipos, espécies, alimentos, e os discípulos conheciam também. E Jesus disse aos discípulos: eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. E dizia então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus:
a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos, e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De sorte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Esse texto inquietando o meu coração, por ver qual foi a escolha de Jesus. E ele declarou diante dos discípulos, das dificuldades. E ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Durante a meditação, no tempo da meditação dessa palavra, eu fiquei olhando para mim e buscando se eu tinha essa mesma resposta, ou se eu tenho essa mesma resposta para Jesus, para o meu Salvador. Se eu tenho essa resposta, Jesus, a minha comida, a minha disposição, a minha decisão a minha prioridade é o teu reino, a tua vontade, a tua ordem, a tua direção, o teu propósito. Eu fiquei perguntando todo o tempo se essa tem sido a minha posição. E às vezes, nessa revisão desses itens, de perguntar para o Senhor se há uma disposição no meu coração, aí eu percebi que não há. Eu não sei na tua, mas não há essa disposição. Nós vamos ver mais adiante que não há essa total disposição no coração, às vezes, dos crentes, dos salvos, dos santos, dos discípulos, de priorizar o alimento do céu, o alimento celeste. Jesus disse, a minha comida consiste, ela está firmada nisto. Digo a vocês, Jesus dizendo aos discípulos, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a obra. Aquele que me enviou a realizar a obra. Quando nós falamos de comida, nós fazemos uma lista de tantos pratos, né? Tantas guloseimas aí, de todas as espécies. E quando nós lembramos de comida, nós lembramos de vida, que só come quem está vivo. Quem está vivo come. E todo tipo de prato. E às vezes come muito também. E quando nós falamos de comida, falamos de vida, falamos de saúde. Ninguém que é doente come, só os sadios comem. Então nós estamos olhando para que o alimento serve e aonde ele chega. E quando nós temos comida, temos vida, temos saúde, nós trabalhamos, temos energia, temos vigor para trabalhar. E quando nós trabalhamos, nós trazemos provisões para nossas casas, nossos lares, para os necessitados, todos que nos rodeiam, nossas famílias. E Jesus estava dizendo, eu tenho uma comida. Então qual a provisão? Qual a comida que eu tenho comido para me gerar vida, gerar saúde, gerar trabalho e provisão para o reino de Deus, para a minha família? Qual é a comida? Jesus disse, eu vim
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Essa era a preocupação, foi a preocupação de Jesus aqui na terra. Mas quando Jesus disse aos discípulos: quanto uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, ele não estava dizendo que alimentar é algo pecaminoso, não, ele não estava dizendo isso. Nós temos a liberdade de alimentar fisicamente, e alimentamos bem, graças a Deus. Estamos num país rico, farto de tantos alimentos. Enquanto nós vemos nos noticiários crianças saltando, pessoas empurrando uma a outra para pegar um pedaço de pão, pegar algum resto de comida, e nós vivemos de forma de tanta bonança aqui. Mas que fome, mas que a fome de Jesus, a sua vontade, tinha uma prioridade. Qual tem sido a minha fome? Aí, queridos, quando eu coloco o joelho no chão e oro ao Senhor e pergunto: Senhor, qual tem sido a prioridade da minha vida até aqui, que o Senhor quer de mim? Aí a gente chora, aí a gente cai em si, a gente diz: Senhor, perdão, misericórdia, me ajude, não desista de mim. Nós clamamos assim. Jesus tinha uma fome que nós precisamos ter, os discípulos precisam ter, os crentes precisam ter, os salvos precisam ter, os santos precisam ter, os velhos, novos, crianças, homens e mulheres precisam ter fome espiritual. Eu preciso ter fome espiritual. E às vezes eu tenho mais fome física, mais fome de churrasco, mais fome de feijoada, mais fome de macarronada, de pizza, assim por diante. Mas Jesus tinha uma fome espiritual. Por isso ele gerava vida no espírito. Por isso ele gerava saúde espiritual. Por isso ele tinha provisão celeste dos céus para a terra. Por isso mas nesse vigor, ele trabalhava, e trabalhava muito. Tem um texto que nós conhecemos, João 5,17, ele diz: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Queridos, Jesus tinha muita energia, tinha muita força, porque ele alimentava, mas alimentava muito bem, alimentava do alimento único, que não existe nesta terra. Jesus encontrou comida satisfatória, aonde? Na profunda comunhão com o Pai. Eu preciso ser forte, então preciso comer. Eu preciso ter vigor, então eu preciso comer. Eu preciso gerar trabalho, então eu preciso comer. E que alimento eu preciso comer para gerar todas essas coisas para o reino do Senhor? Que alimento eu preciso comer? Jesus disse qual é o alimento que nós precisamos e que ele precisava comer, porque ele estava aqui na terra esvaziado de toda glória, todo poder. Continuava sendo Deus, mas esvaziado de sua glória. Por isso diz lá em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Todos os bens e valores desta terra podem nos alimentar, nutrir, mas alimentar o nosso espírito, só o Espírito de Deus. Todas as coisas da terra nos alimenta, nos supre, satisfaz, supre as necessidades e às vezes também os prazeres, às vezes as vontades, mas eu preciso de um alimento lá de cima. O Pai está lá em cima, Jesus está lá, mas Ele ouve a minha oração, ouve a minha súplica, que a nossa comunhão
profunda com o Senhor supra o nosso espírito e a nossa necessidade. Abra comigo Mateus capítulo 6. Muito conhecido esse texto, mas vamos ler juntos. Verso 25 em diante. Aqui diz sobre alimento, comida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeia, não colhe, não ajunta nos celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis mais do que as aves, mais do que os passarinhos? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na sua vida, no curso da sua vida? Mais um mês de vida, mais um ano de vida. Porque andais ansiosos quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E foi isso que Jesus fez, aqui no verso 33. Buscou primeiro o reino de Deus. E nós buscamos tudo, às vezes, dos reinos desta terra. Essa tem sido a preocupação do Senhor. Por isso Ele nos instrui constantemente, procurando despertar o nosso coração para saber o que temos que fazer. Porque nós andamos, às vezes, no presente, naquilo que imaginamos ser mais importante às vezes. A provisão de Deus vão acontecer sempre nesta terra, quando os servos, os filhos de Deus, os salvos, quando eles clamar ao Senhor e se dispor para a glória dele, nós somos supridos sempre. Jesus tinha essa disposição. Alguém pode dizer, mas você pegou o exemplo máximo. Queridos, talvez a gente pegando o exemplo máximo para impactar, assim mesmo eu durmo, assim mesmo eu cochilo, assim mesmo eu fico disperso. Se eu pegar um exemplo qualquer, mas os apóstolos não são exemplo qualquer, os profetas não são, mas eu estava falando dessa intimidade, dessa via direta que Jesus tinha com o Pai. Mas por que não acontece grandes coisas conosco? Foi a pergunta que eu fiz. Senhor, por que não acontece grandes coisas comigo? Quantas vidas eu proclamei, quantas foram ganhas para Jesus? Quantas vezes eu proclamo hoje? Quantas vezes eu proclamei ontem? Onde está o meu coração para proclamar amanhã? Mas por que não acontece grandes coisas conosco? Por que aconteceram e hoje não acontece? Porque muitos irmãos ganharam muitas vidas e hoje não ganham. Muitas almas. Porque muitos irmãos oravam horas e horas e hoje não. Por quê?
a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, disse Jesus. Por que grandes coisas não acontecem conosco? Me veio a resposta para mim primeiro. Eu sempre estou no texto, no contexto, nessa palavra. A palavra que veio a mim, eu deixo com vocês também. Porque você não está disponível. Porque você não está disponível, João, na totalidade. Você precisa estar mais disponível. Desenrole. Acorde. Saia dessa esterilidade. Nós pensamos que às vezes estamos disponíveis em reunir. Isso é muito bom, necessário. Estamos disponíveis em fazer uma visita. Isso é muito bom, necessário, edifica, glorifica o Senhor. Mas eu quero dar algum exemplo. E cada exemplo desse encaixa na minha vida, talvez encaixe na sua. Nós, às vezes, não estamos disponíveis. E às vezes até nos dispomos com alguma reserva. Com alguma reserva. Eu me disponho, mas, olha, se for de tal hora, dia, tal dia. Se for até a meia-noite, até as 2. Se for na segunda ou na quarta. No sábado não, porque eu tenho descanso. Nós dispomos com alguma reserva. Porque já assumi um compromisso. Se for ver o compromisso, às vezes não são tão relevantes. Às vezes eu abro a casa, às vezes não abro. Às vezes eu abro a mão da privacidade. Ou coisa difícil é abrir mão da privacidade. Nós queremos chegar em nossas casas, ficar totalmente à vontade, de preferência com a nossa família, né? E sempre com a nossa família. Se virem outras pessoas, atrapalham. Tem que mudar a programação. A minha cama não é mais a minha cama. Meu horário não é mais meu horário. A comida é diferente. Os horários mudam. Quando eu abro a minha casa. Quando eu abro mão da privacidade. Quando eu abro mão do sono. É difícil. Eu tenho ouvido testemunho de irmãos. Marque uma reunião às 8h30 com os jovens. Queridos, Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E o jovem se prontifica. E às vezes nós também nos prontificamos, mas com reserva. Não pode ser às 10h30. Por quê? Porque toda semana, durante a semana, eu venho dormindo tarde. Então, domingo, reserva. Mas só que, às vezes, o jovem, ou nós mesmos, vamos dormir 3 da manhã. Mas para estar às 8h30, para orar, para ler a Bíblia, para ter comunhão, para compartilhar, nós nos prontificamos, mas com reserva. Abrir mão do sono e abrir mão das mordomias. Não é nada, não é que é ruim, não é que é pecado você estar bem instalado, estar vivendo bem confortável em casa, em sua casa, em suas instalações, no seu carro. Não há nenhum pecado nisso. Só que tudo, essa mordomia, quando ela se abre mão em favor do reino, aí nós lemos o que está em João capítulo 4, verso, vamos ver aqui qual o versículo, logo no fim do texto que eu li, que diz aqui, fala sobre aquele que coopera. Diz aqui,
o ceifeiro recebe desde já a recompensa. Verso 36, 4:36 de João. O ceifeiro recebe desde já, antes de você fazer. Jesus já te pagou. Já está pago. Ele não compra prestação. Ele não te envia para não pagar, ele já paga antes. Antes de eu fazer, eu já recebi. E se eu já recebi, por que não faço? Queridos, essa tem sido minha luta. Recebi salvação, recebi perdão, fui reconciliado com Deus, fui perdoado, tenho paz, tenho certeza da salvação, tenho a promessa do Senhor comigo. Recebo adiantado. Aqui diz, recebe a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E assim se alegra o semeador e o ceifeiro. Jesus tem se alegrado com a minha colheita. Isso é para nós, todos nós, servos. Li ontem à noite umas 20 páginas de um livro. Uma bênção esse livro. Muito conhecido. Que fala de Moody. Eu não sei o outro nome, né, todo nome é complicado ali. Mas Moody foi um grande evangelizador. Um homem exemplar. Está nos Heróis da Fé. Quem já leu esse livro sabe. Né? E ali da página 31 a 51 dá umas 20 páginas. A gente lê rápido. 2 horas no máximo, né? Você lê e vê, meu Deus, como a gente precisa ser avivados ou reavivados. Porque muitos de nós já fizemos, já colhemos bastante, principalmente os mais velhos. Mas hoje estamos colhendo, estamos semeando, estamos abrindo espaço para colher. Deus está esperando que abramos as portas. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro e ceio com ele. Pergunta se eu tenho abrido ou aberto a porta do coração. E aí, se eu abro o coração, querido, aí é aquele ditado: onde passa um boi, passa toda a boiada. Mas no sentido de, se eu abro o coração para o Senhor, eu abro a casa, eu abro a cozinha, eu abro o quarto, abro o banheiro, abro a cama, abro o carro, abro mão, eu abro tantas coisas, mas o coração precisa abrir o coração. A nossa disposição e oração toca em Deus. A minha disposição e oração toca em Deus. Lembro com todos vocês a questão de Nínive, onde Jonas foi enviado para pregar. E do capítulo 3, do verso 1 a 10. Ele passou pela cidade pregando. Todos, tinha mais de 120 mil pessoas ali. Toda a cidade estava prestes a ser destruída. E Deus falou para Jonas: vai lá e prega. E ele passou pregando nessa cidade. E todos se arrependeram. E Deus, aí, para clarear um pouco, né? Para tirar a dúvida de alguém, fala que Deus se arrependeu daquele juízo sobre Nínive. Arrependimento, né, o arrependimento de Nínive liberou a misericórdia de Deus. Por isso diz que Deus se arrependeu no sentido, olha, eu ia destruir essa cidade, mas olha quanto clamor eu estou ouvindo lá de baixo. Quanta súplica, quanta gente clamando e quanta humilhação. 3 dias em saco e cinza. Até os animais, não foi jejum até para os animais. O rei decretou um jejum geral. Nem alimento para os animais foram dados. Todos. E Deus lá de cima olhando
ele disse, certamente, estou falando aqui, olha, eu vou usar de misericórdia com essa cidade, não vou destruí-la. Então a nossa disposição e oração toca em Deus. Se olharmos para Êxodo, mesma coisa, ali capítulo 2, verso 23, 25, Deus fala, olha, o clamor do povo que está oprimido chegou até mim, e eu ouvi, e eu vi o clamor desse povo. E Deus resolveu dar livramento. Ele disse, o clamor chegou até mim. Disposição desse povo de clamar. Se olhar para um texto muito conhecido de Mateus 8, verso 23 a 27, conhecido aí, quando os discípulos estavam dentro do barco e começou aquela tempestade, o que os discípulos fizeram? Clamaram a Jesus, Senhor, livra-nos. E Jesus foi despertado do sono. Lógico, alguém pode dizer, mas Deus não dorme. Diz que Ele não dormita. Deus não precisa de dormir. Ele não dorme. Esses são ensinamentos para que nós nos despertamos em clamar, em interceder, em suplicar ao Senhor. E Jesus diz que Ele despertou e acalmou a tempestade. O clamor do povo. Deus quer fazer e fará grandes coisas através daqueles que estão disponíveis. Se eu fizer uma pergunta, João, até onde você está disponível? E você coloca o seu nome, seu nome aí, né? Fulano, até onde eu estou disponível para o teu reino? Até onde que a minha vontade a minha comida é fazer a vontade daquele que me salvou, daquele que me perdoou, aquele que usa misericórdia, aquele que me ensina, aquele que me deu o Espírito Santo, me fez sua morada. Existe um segredo para ganhar almas, que a gente aprende. Como aluno, como aprendiz, um segredo, um mistério para ganhar almas e fazer discípulos. Eu anotei duas coisas. O segredo está em pedir e desejar. Eu posso pedir, mas não desejar. Mas não é a mesma coisa pedir e desejar? Não. O pedir e eu desejo, quero, Senhor, eu quero ganhar vidas, mas não saio do lugar. Ou fico parado. Senhor, eu quero ganhar vidas. E Ele diz, sai do teu lugar. Desejo. João, abre sua casa, abre. Abre todos os seus bens para o reino, para o meu reino. Eu peço e desejo. Então, aí, Deus pode fazer. Fazer o que Deus quer. Quem quer? Se eu fizer uma pergunta, quem quer ganhar almas? Todos nós queremos. Todos nós queremos. E nós precisamos também ganhar vidas para o reino do Senhor. Isso não é como paga, não é como recompensar o Senhor porque fomos salvos, mas é por gratidão. Senhor, o Senhor me salvou. Eu posso ajudar alguém para que ele seja salvo? E eu quero ajudar alguém para ser salvo. Mas toda essa vida atropelada e tumultuada nos tira dessa carreira, nos tira desse propósito, não é visão, é uma realidade de ganhar vidas. Nós corremos atrás de não sei quantas mil coisas e pensamos. A nossa mente, nossos neurônios estão sobrecarregados de coisas dessa terra, mas de coisas do alto. Será que tem algum lugar para caber alguma coisa do alto em nossa mente, em nosso coração?
Deus sempre age com poder e graça, através daqueles que estão disponíveis para fazer a vontade do Senhor. Quando eu digo age com poder e graça, diferencie, por favor, o que é poder, o que é graça. Graça é uma gratidão, ações de graça, uma alegria de ser salvo. Recebi de graça a salvação. Efésios diz lá, 2:8. Recebemos de graça a salvação, não é por obras. Mas quando diz com poder, eu preciso de poder, mas não poder dessa terra. Eu preciso poder de cima, lá do alto. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da palavra. Eu preciso de orar. Eu preciso de pedir a alguém, ore comigo, por favor. Hoje, uma reunião com a família, de manhã. Eu disse aos filhos, bem rapidamente, nosso almoço de família é sábado de manhã. Para quem não sabia, eu antes de almoçar, eu disse a todos eles, Deus vai falar conosco nessa noite. Vamos estar todos atentos. E todos nós vamos estar orando. E amanhã encontro dos homens, viu? Homens. Estavam 3 homens casados ali. Eu disse, homens, nós todos, esposas, filhos, ore por nós, homens. Que amanhã nós queremos ser edificados, queremos ser alertados, queremos ser despertados para o exercício de um cabeça, ou do sacerdote. Bem rapidamente, e depois nós oramos, abençoando os alimentos e pedindo misericórdia sobre nossas vidas, para que Deus continue nos edificando e revelando a sua vontade. Atos 4:20 diz: não podemos deixar de falar das coisas que já vimos e ouvimos. Os discípulos ali, tudo que tinha acontecido, eles falaram, Atos 4:20. Nós não podemos deixar de falar de tudo que nós já vimos e que nós já ouvimos. Os discípulos eram decididos, com as diferenças, com as falhas, com as limitações, mas nesse particular estavam decididos, dizendo, nós não podemos deixar de falar de tudo que nós temos, que nós vimos, já vimos. Eu já vi muitas pessoas, e você já viu também, muitas pessoas se converter, ser salva, ser liberta de poder das trevas, ser liberta de vícios, ser liberta da incredulidade, ser liberta da dureza de coração, ser liberta de tantas coisas. Eu já vi isso. Eu sou testemunha disto. Eu já vi. E você nunca viu? E nós já ouvimos muitos testemunhos de irmãos que às vezes não está aqui conosco, e o que Deus já fez no meio deles, também já ouvimos, e já ouvimos testemunhos de muitos irmãos falando, olha, Deus foi misericordioso, Deus proveu, Deus livrou de um acidente, Deus me livrou da morte, Deus curou meu filho, Deus me libertou. Nós já ouvimos isso. O que precisa mais? O que é necessário? É necessário mais alguma coisa? Depois de ver e ouvir o que Deus fez e está fazendo. O verso 29 do mesmo capítulo de Atos diz, os discípulos ali orando, disse, vou ler só uma parte do versículo, diz assim, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez
a tua palavra, Senhor. Concede ao teu servo. Aí eu falo, Jesus, por favor, concede a mim, teu servo, que eu anuncie a tua verdade, o teu evangelho, tua salvação, com toda a intrepidez, com toda a autoridade, com toda a santidade, com toda a confiança, com toda a fé. Senhor, me ajude, por favor. Tem sido a minha oração. Não fico questionando se aquele errou, se aquele acertou, porque muitas vezes, muito fácil montar um tribunal de júri. Porque alguém falou errado, ou não falou o que deveria falar, então está lá no tribunal, e o réu está aqui atrás do púlpito, às vezes. Mas que eu seja sempre réu do Senhor, aquele que precisa de misericórdia, de perdão. Então, os discípulos não preocuparam com outra coisa, mas eles se preocuparam: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez, com todo vigor. Eu comi da palavra, eu alimentei dos céus, eu tenho o Espírito Santo aqui, eu tenho a verdade comigo, eu não tenho só teoria, eu já ouvi e vi gente sendo salvas, sendo perdoadas, sendo resgatadas, eu já vi gente sendo libertas. O que mais Jesus precisa me mostrar? O que mais Deus precisa me mostrar? Me lembro de um texto que diz: acorda, tu que dormes. Eu penso que essa palavra encaixa bem na minha vida. Acorda, tu que dormes. E onde buscar toda essa capacitação? Jeremias 33:3 diz, conhecemos o texto, e até tem um cântico que cantamos: clama-me e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós não sabemos como fazer, mas nós temos a fonte e temos o caminho para buscar. Clama-me e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes. Sabe o que é coisa firme? Coisa incomparável, inabalável. Não tem coisa igual essa palavra firme que Deus fala. Então, o que está faltando às vezes é esse clamor ao meu Senhor. Jesus disse em João que o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos nós, quando vamos ao Senhor, quando clamamos ao Senhor, do jeito que nós sabemos clamar, nós não somos oradores, não temos a oratória, não fomos treinados para ser oradores, mas nós somos treinados pelo Espírito Santo a humilhar. E nós sabemos o que é humilhar, segundo o original. Humilhar quer dizer aquele que se abaixa. Aquele que se abaixa. E às vezes nós ficamos enumerando tudo que já fizemos, mas não nos abaixamos. Abaixamos lá atrás, aí levantamos, fizemos muitas coisas no caminho, e agora a servil está dura. Não abaixamos mais, não caímos com o joelho em terra mais, porque ficamos olhando o que os homens fazem, de certo e de errado, olhando antes de humilhar, ser aquele que abaixa, aquele que se encurva. E Jesus diz: tudo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tudo começa com uma entrega, uma confiança e um propósito. Se eu me entrego, eu confio e tenho um propósito, tenho um foco para essa finalidade, para esse projeto. E eu me entrego para isso. Eu confio que isso é de Deus. E isso tem um propósito para glorificar a Deus. Então eu vou intrépido. Eu vou cheio de confiança. Eu preciso de misericórdia. Se eu creio que Jesus vive ou não vive. Jesus vive. Amém? Jesus vive.
Se eu creio que Jesus vive, que é o Filho vivo, Pedro declarou isso, que Ele é a água viva, que Ele é o pão vivo, que Ele é a esperança viva, que Ele é um intercessor vivo e eterno. Hebreus, que diz esse texto, Hebreus 7, 24, 25, diz que o nosso intercessor é vivo, ressuscitou o nosso intercessor. E Ele é eterno. Todas as vezes que eu clamo a esse Senhor, Ele ouve e pode fazer grandes coisas. Não é intercessor morto, sem vida. O Senhor ajuda onde todo o resto do mundo falha. Onde os homens falham, os pastores falham, os líderes falham. O Papa falha. Lideranças falham, governo falha. Nós falhamos. Onde todos nós falhamos, Jesus faz. Eu preciso crer. Só isso que eu preciso. Onde todos falham, Jesus não falha. Ele não é apenas o médico de cada um de nós, mas Ele é o Salvador. Aquele que vive, diz que aquele que vive e crê nele, jorra do seu interior água viva. Se eu fizer uma pergunta, Senhor, tem jorrado água viva do meu interior? Porque a água viva gera vida. Água viva gera paz. Água viva gera saúde. Gera sossego nos corações. Esperança. Mas se o que jorra do meu interior não gera essas coisas santas da vontade do Senhor, o que jorra então? O que tem jorrado? Jesus não é apenas o Salvador, apenas o médico que cura nossas enfermidades. E às vezes cura nossa enfermidade, às vezes não. Ele precisa curar uma enfermidade e curou uma enfermidade em nós e às vezes precisa continuar curando. É a enfermidade que só Ele pode. Perdoado estão os teus pecados. Só Jesus pode perdoar pecados. Mais ninguém. Nós podemos ir, mas chega num ponto que eu não tenho mais poder de fazer nada. Só Jesus pode perdoar pecados. Então Ele salva. Ele não só cura a carne, Ele salva o pecador. Se entrarmos quanto a ser um fiel testemunha do Evangelho, da grande salvação operada em nós por causa da bondade do Senhor. Poderíamos entrar em vários textos. João 4, 39 a 42, que aconteceu, que nós lemos mais para frente. 2 Timóteo 1, de 6 a 9. Romanos 1, de 14 a 17. Esse texto foi que Paulo disse aos romanos, que disse, vamos ler Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 14 e 15, que diz sobre vergonha. Diz sobre vergonha, mas diz sobre testemunho, diz sobre decisão. Verso 14 diz assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois, o verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus
se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui diz, verso 15, de Paulo dizendo: eu estou pronto para anunciar. Mas será que era só Paulo que estava pronto? Eu pergunto, só Paulo tinha o Espírito Santo? Só Paulo recebeu o perdão? Só Paulo nasceu de novo? Foi só Paulo? Foi só com Paulo que aconteceu essas coisas? Se a gente falasse assim, quem nasceu de novo aqui, todos nós vamos levantar as mãos. Mas se perguntar, todos nós estamos prontos para anunciar o Evangelho? Talvez eu não levantaria a mão como se deveria, nesse anunciar o Evangelho na sua plenitude. Eu estou pronto. Mas o verso 16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Anotei algo aqui sobre envergonhar do Evangelho. Serve para mim, talvez sirva para você. Paulo disse: estou pronto para anunciar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhar do Evangelho e não ser a vergonha para o Evangelho. Às vezes não me envergonho do Evangelho, mas sou a vergonha para o Evangelho de Cristo. Porque o meu testemunho depõe contra o Evangelho. A minha vida, os frutos, depõem contra o Evangelho. Então eu envergonho o Evangelho, a qual eu digo muitas vezes: eu sou um salvo, eu sou um convertido, eu tenho o Espírito Santo, eu conheço a Bíblia, eu vou em tal lugar, mas envergonho o Evangelho, porque o meu testemunho é ruim, é meia boca, é péssimo. Não tem como fabricar o amor pelo Evangelho. Mas tem uma coisa que podemos fazer: é negar-se a si mesmo, negar a nós mesmos. Eu não tenho como, porque isso é do Espírito Santo. Essa gana, essa disposição, essa pegada, essa caminhada, esse vigor espiritual é de Deus. Isso eu posso só me dispor. Mas às vezes não vou longe nessa empreitada, nessa tarefa. Mas uma coisa eu posso fazer: é negar a mim mesmo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer fazer? Que hora, Senhor? Aonde, Senhor? Qual vida? Como fazer, Senhor? O que eu posso fazer diante dos crentes? O que eu posso fazer diante dos incrédulos? O que eu devo fazer diante dos incrédulos? O que eu devo fazer diante dos irmãos? A resposta que eu tenho diante dos incrédulos: eu preciso ser o mesmo que eu sou diante dos crentes. Que eu sou diante dos crentes é o mesmo que eu tenho que ser diante dos incrédulos. Eu não sou duas caras. Eu não sou de dupla face, ânimo doble. O Senhor não se preocupa se o vaso é de ouro ou de barro, contanto que esteja limpo e pronto para servi-lo. Alguém diz: mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência, eu não tenho... E começa as justificativas. Deus não está perguntando se eu tenho experiência, se eu tenho todo o conhecimento. Ele diz: se a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade dele. Ele só me diz isso. E se eu responder positivamente, de todo o coração, certamente eu serei capacitado e liberto. Liberto. O vaso pode ser de prata, de ouro, ele precisa estar limpo e pronto para servir o Senhor. 2 Timóteo 2, verso 20 e 21 diz isso. Somente ou sempre que vivemos a excelência do Evangelho,
a graça e o reino, somos frutíferos. Sempre que vivemos a excelência do Evangelho, vivemos a graça, uma gratidão, uma alegria da grande salvação, foi que o salmista diz lá em Salmo 51, verso 12, torna a dar-me a alegria da tua grande salvação. Talvez essa alegria apagou, anulou, ela está esfumaciada, está ofuscada. A alegria da grande salvação. Se a gente decidisse a declarar, nós todos, a resposta será a mesma, tenho certeza disso. Você se alegrou o dia que você for salvo, todos nós iremos saltar e dizer, eu fui, e eu me alegrei tanto. O dia que eu decidi ir por Cristo, o dia que me batizei, o dia que foi cheio do Espírito Santo. Como a gente tem essa alegria, mas isso não pode ficar dentro do cofre em 7 chaves. Precisa ser externada, trazida para fora. Graça e reino, alegria. O reino, a graça é uma coisa, o reino de Deus anda junto, mas precisa olhar separados. Graça é essa alegria, esse amor de Deus derramado. O reino é a justiça, a verdade, o cuidado, o zelo, a santidade, o caráter, a santificação. Isso é reino. Não tem como viver só a graça. O crente não pode viver só a graça. Ele precisa viver o reino de Deus. E o reino de Deus anda junto com a graça. Mas sem o reino não tem graça. Perde-se a graça, né? Temos que ser fiéis, testemunhas no reino do Senhor, diante dos crentes e diante dos incrédulos. Fiéis. Paulo disse, estou pronto para anunciar o Evangelho. Deus é quem salva. E nós só testemunhamos em nome do Senhor Jesus. Nós só testemunhamos. Vemos aquela mulher samaritana, quando foi conhecer o Senhor, ela somente testemunhou. Olha, conheci um homem ali que falou tudo que eu sou, toda a minha vida. Ele deve ser o Cristo. Ela só testemunhou o que aconteceu. Mas tem muitas outras passagens que falam sobre testemunho também. Estou indo... João 5,17 eu já citei. Disse Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No texto que nós lemos, João 4,34 diz, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Estávamos sentados aqui atrás, orando e conversando sobre algumas coisas que temos que fazer. Os irmãos estavam ensaiando um cântico aqui. Isaías 61, é isso? O Senhor, que diz lá, vamos abre sua Bíblia. Isaías 61, verso 1, verso 2, verso 3. O Senhor me ungiu. Olha bem, que capacitação dos céus que recebemos. Para que o Senhor me ungiu? Eu preciso ler esse capítulo, principalmente todo o capítulo. Mas se eu ler esses primeiros versículos, ou o versículo 1 somente, já me desperta tanto, me inquieta tanto, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor te ungiu você. O Senhor te ungiu. Para quê? Então eu vou olhando a palavra passo a passo, frase a frase, ação a ação. Ele diz, me ungiu para pregar boas novas. A quem? Aos quebrantados. Enviou-me, outra ação, a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram.
Tem muita gente chorando. Tem muita gente se perdendo. Aí, eu coloco diante do Senhor: Senhor, qual é o meu vigor? Onde tem sido a minha fonte de alimento? O que eu tenho alimentado do Senhor, que eu tenho alimentado do mundo, que eu tenho alimentado desta vida, que eu tenho alimentado lá do alto. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. No fim dessa anotação, eu coloquei uma palavra com várias exclamações, dizendo: Senhor, ajuda-nos, por favor. Foi essa, finalizei a palavra assim: Senhor, ajuda-nos, por favor. Amém. Irmãos, eu fui inquietada mesmo pelo Espírito. Depois dessa pregação, o Senhor me lembrou que a pregação começou que a comida de Jesus consistia em fazer a vontade do Pai. Ou seja, Jesus era completamente satisfeito. Então ele não tinha como perder tempo com coisas dessa vida, porque ele estava completamente satisfeito com o tesouro que Deus era para ele. E Mateus 5, no Sermão do Monte, fala, Mateus 5, 6, diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E o que deixa a gente não ter a fome e a sede de fazer a vontade de Deus é as coisas dessa vida. É a busca do dinheiro. É a busca da gente querer algo aqui terreno. É a insatisfação que não deixa a gente buscar o Senhor. Então, o Senhor me levou aqui no Isaías 55. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Isaías 55 diz assim, ó: o Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Parece que Deus está vendendo alguma coisa aqui, mas Ele está dando. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida. Deus está perguntando para mim e para você. Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento e terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Então, irmãos, no temor do Senhor mesmo que eu estou ouvindo aqui, essa palavra ela é para mim, e o Senhor me inquietou para entregar para os irmãos também. Amém. Eu digo a todos os irmãos, peço perdão ao Senhor e porque essa palavra estava anotada aqui para mim falar. E eu corri, por causa do tempo, eu não citei. 55:1, justamente isso que a Simone falou. Eu não falei, né? E Deus falou, né? Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e porque Ele quis falar isso para nós. Amém. Obrigado, Deus. Como Tu és misericordioso. Como Tu tens paciência. És longânimo para conosco. Não queremos esquecer de nada que o Senhor já fez. Mesmo sendo falhos, limitados. Mas o Teu Espírito que habita em nós nos faz lembrar sempre. Porque o Senhor diz que renova as suas misericórdias toda manhã sobre nós. Por isso queremos te agradecer. Queremos também reconhecer que precisamos muito de ti. Queremos te pedir, renova o nosso espírito. Acrescenta muito mais que nós já temos. Tu és um Deus abundante. Tu és um Deus grande em compaixão e misericórdia. Em perdoar, em salvar.
mas também és um Deus que capacita os teus santos, os teus salvos. Capacita aqueles que almeja, que deseja, que busca, que se entrega ao teu reino. Queremos te pedir, acrescenta em nós essa gana, essa pegada de ganhar almas, de pregar aos perdidos, porque nós recebemos a unção do teu Espírito para pregar, para evangelizar, para libertar vidas. Pai, misericórdia de nós, ajuda-nos a ser estes instrumentos aqui na terra. Tu és o capacitador, Tu és o Senhor. Entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. Queremos humilhar diante da Tua presença e pedir-te perdão, misericórdia de nós, porque não temos cumprido a missão total. Temos cumprido parte. Tu não és um Deus de parte, Tu és um Deus inteiro. Tu és um Deus eterno. Por isso pedimos, ajuda-nos, socorre-nos, fortalece-nos. Que a palavra que ouvimos nessa noite seja para ânimo, para levantar o nosso ânimo, o nosso espírito. Acrescentar em nosso coração um anseio, Senhor, um desejo de ganhar almas, de ganhar vidas. Queremos abrir o nosso coração a Ti, mas não só o coração, abrir tudo o que temos, nossa casa, nossos bens, os valores que temos. Queremos abrir para Ti servir, para Te honrar. Queremos estar pronto para o Teu Evangelho, não para outras coisas qualquer. Em nome de Jesus, guarda nossas vidas e guarda as nossas casas. Seja a Tua bênção e misericórdia sobre nós. Nós Te agradecemos pela Tua graça, pelo perdão, pela salvação que recebemos de graça. Não fizemos nada para receber. O Senhor pagou tudo. O Senhor fez tudo, consumou a obra de salvação por cada um de nós. Queremos responder, ó Deus, a este chamado de ser servos, de ser despenseiros, de ser aqueles que ajudam a colher, aqueles que ajudam a juntar, aqueles que ajudam a apacentar, a trazer para a Tua presença os perdidos, os duvidosos, os mancos, os aleijados, surdos, cegos. Ajuda-nos, ó Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor.